Olá, senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e esse momento tão aguardado chegou. Finalmente, agora a gente vai abrir o conjunto do Helios e do Hyperion com as cores igual do anime, que tem a arena do formato do jeito que você tá vendo no anime. Neste momento, o Valt e o Len estão lutando nessa arena. É o incrível e sensacional kit de batalha, vitória eletrizante, o Volt Knockout Battle Set, o ensemble de combate Kerron Electric e o Rega de batalha Volt Knockout. É isso aí, meus amigos. Antes da gente começar, deixa eu só dar um aviso pro nosso pessoal internacional de como ligar as legendas. Ladies and gentlemen, as you know, I got this package for my Victor the Master Invitational 2020, and because I'm the Brazilian champion, I need to do this in Portuguese, but don't worry, I wrote subtitles for you, so just tap the three dots over here at the top and select captions. É isso aí, meus amigos, avisei eles sobre as legendas e agora a gente vai poder analisar esse conjunto belíssimo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e também de ativar o sininho, meus amigos. É extremamente importante dar aquela força e você não perde nenhum dos nossos vídeos. Como a gente já leu aqui, estes são os nomes do conjunto. A gente tem Volt Knockout Battle Set, Ensemble de Combate Kerron Electric, Rega de Batalha Volt Knockout e o nosso nome brasileiro, Kit de Batalha Vitória Eletrizante. Ele nós temos o conjunto da arena, nós temos os dois peões e dois lançadores LE. E aqui a gente tem a parte de trás da caixa. Nós temos estas duas áreas aqui no Base Stadium. Um vórtice de energia e duas zonas de sobrecarga. Em inglês, Surge Zones e Power Vortex, Vórtice de Pulsante, Zona de Sustenção, Zonas de Subida, Vórtice de Poder. Enfim, nós vamos agora também aos Base. De um lado, a gente tem o Colossal Helios do combo azul, com disco de forja D57, ponta TSP-02. Seus atributos, nós temos 5 de ataque, 6 de peso, 1 de eclosão, 4 de agilidade, 6 de defesa e 5 de resistência. E do outro lado, nós temos aqui o Super Hyperion. Girando para a direita do tipo ataque, nós temos aqui o disco de forja D30, que é o 7, a ponta TSP-07. E os seus atributos são 9 de ataque, 8 de defesa, 3 de eclosão, 5 de agilidade, 2 de defesa e 1 de resistência. Lembrando que o desempenho pode variar. Essa caixa tem mais ou menos o tamanho do conjunto Rail Rush, então se você tiver um desses em casa, você já sabe mais ou menos qual que é o tamanho desse carinha aqui. Enfim, vamos agora abrir este conjunto e ver coisas inéditas, impressionantes e muito divertidas. A tesoura vem... E agora também vem aqui, opa, muito bem, e se preparem que a gente vai puxar o gavetão. Vamos ver, nenhuma mais uma fita por aqui, tudo certo, atenção, olha lá que lá vem ele, ó, oh meu Deus, ele é cinza. Muito bem, não tem mais nada dentro da caixa, nós temos aqui o estojo, que veio bem travado, é onde estão os bays, ó, vamos cortando ele por aqui, cortei um, cortei o outro, e aqui dentro tá certinho, ó. Os bays, as peças, a cremalheira retinha, ó. Vamos ver agora aqui o que diz o manual desta arena. Nós temos aqui como fazer a montagem, que é bem simples. É só você chegar com a tampa, colocar na base, aí depois você vem com os pezinhos embaixo e os clipes em cima, como quase todas as arenas da Hasbro agora estão sempre utilizando esse mesmo modelo de pé e esse mesmo modelo de presilha. E como a gente já viu em outra situação, estes são os nomes das peças. Nós temos o chip Tempestade, a base da camada de energia, o disco de forja e a ponta de desempenho. E para montar, junta todos os três, aperta e gira. De acordo com o manual, as zonas de sobrecarga são circuitos onde os peões se aceleram, enquanto o vórtice de energia é a zona de energia para mais velocidade. Então, acumulando e batendo, é assim que o sistema Speedstorm funciona. Você pode ver, aliás, que suas três áreas estão muito bem definidas por aqui. Nós temos uma parte mais alta, igual a gente já viu na nossa arena vermelha, e aí depois a gente tem a zona acumuladora de energia e o vórtice aqui embaixo. Então aqui você percebe bem mais facilmente onde é mais raso e onde é mais fundo. Aqui a colisão vai ser feroz e intensa, galera. Vamos então montar aqui o Stadium e a gente já volta. E agora, pessoal, nós vamos pesar as peças. Nós temos 3 Hyperions e 3 Helios para comparar hoje. Vejamos a versão deste conjunto. O seu Storm Ship pesa 2.8, enquanto a versão do Starter pesa 2.8 também, e a versão aqui da Takara Tomy 3.2. Os Rings, este aqui 7.6, o do Starter pesa 7.6 também, depois da Takara Tomy pesa 6.4, disco de forja 7, nós temos 22.4 gramas, um AD pesa 23.7, o chassi de fato 1A pesa 46 gramas. Por último, as pontas, nós temos aqui o Exceed sem metal, que pesa 6.4, o Exceed com metal,
que pesa 14.6. E o Exige da Takaratomi, que esse tem a borracha, pesa 6.1. A camada de energia completa deste conjunto, 10.5. Versão de starter também é 10.4, margem de erro. A versão da Takaratomi pesa 9.9. E aí, por último, o bem inteiro. O da Hasbro aqui deste conjunto, 39.3. O que tem a ponta de metal pesa 48.7. A versão da Takaratomi pesa 62. Agora vamos ver o Helios. Chip do Helios, 2.9. Chip do Starter, 2.8. Chip da Takaratomi pesa 3.2. Base da camada de energia desse set, 7.7. Base do Starter, 7.7. O Ring, nós temos 6 gramas. Pois, disco de forja, o 10 pesa 23.3. O 1BD pesa 23.6. O chassi de fato pesa 43 gramas. As pontas, zone normal sem metal, 6.3. Zone com metal, 14.4. Zone da Takaratomi, 5.9. Camada de energia completa nós temos 10,5 contra 10,5 contra, vejamos aqui, 9.4. O B inteiro nós temos 40.3 contra 48.7 contra 58.3. E agora a gente analisa cada um deles. E aqui estamos nós, meus amigos. De um lado nós temos a versão Takaratomi feita de Ring Sparking Chip. Do outro lado nós temos o Super Hyperion H6 feito de base da camada de energia e chip Tempestade. Já notamos aqui algumas diferenças, como por exemplo a falta de adesivos e tudo mais. Nada que não seja apenas o design simplificado, mas ainda sendo a mesma coisa. Um toque legal, porém, que eu gostei da versão do Super Hyperion desse conjunto é que o sol aqui ao redor tem um contorninho amarelo e vermelho, ao invés de só ir direto na cor. Então você tem um pouco do gradiente que você tem aqui na ilustração do Hyperion no chip. Estas partes cinza, aliás, que estão aqui ao redor, não são de metal. Elas são plástico pintado de branco, igual a gente encontrou em outros bays. Inclusive, também temos aqui o mesmo esquema de remoção de chip. Na versão Takaratomi, você gira aqui do lado, empurra e o Sparking Chip Core é removível. Na versão da Hasbro, você tem estes dois dentes que fazem parte da base da camada de energia. A melhor maneira que eu encontrei é você puxar um, puxar o outro e empurrar por baixo, e aí ele se separa. Lembrando que aqui você só coloca chips que giram para a direita. Então se eu pegar aqui o meu Helios, ele não vai entrar porque ele gira para a esquerda. Você ainda tem o mesmo esquema de girar para a direita ou girar para a esquerda. Eu suponho então que quando o World Sprising sair, ele vai ter um seletor aqui dentro do mesmo jeito que a gente já encontra com o Lord Sprising. Quanto ao poder de ataque, se a gente for considerar só como camada de energia Ring Sparking Chip e base da camada e chip Tempestade, esse aqui vai bater mais porque ele é mais grosso, mas o peso do resto, determinado pelo disco de forja e pelo chassi, é que vão fazer a diferença daqui pra frente. Tanto que é por isso que a gente vai comparar com as outras peças que vinham neste outro carinha aqui, por exemplo. Aqui com os discos de forja a gente vê uma diferença no combo. Afinal, lá no aplicativo nós tínhamos discos de forja 10 e duplo 0, e aqui nós temos o disco de forja 7. O 7, ele é um bom disco de forja do tipo ataque, combinando ele com o frame, ele fica muito bom, mas o verdadeiro potencial da camada de energia do Super Hyperion você só consegue quando você coloca aqui, ó, o disco de forja desse outro recolor, e aí sim ele fica desse jeito. A gente tem de um lado o chassi segurado direto aqui no ring e no outro a camada de energia em que o disco de forja ainda precisa ser segurado pela ponta. Quando a gente compara os dois, galera, a gente vê que eles são menores e mais leves, mas felizmente esses discos chassi podem ser colocados em tudo quanto é tipo de bay. Pois pessoalmente esse é um aspecto da customização que eu gosto muito. Olha aqui um Prime Apocalypse com chassi, galera. Felizmente essa incompatibilidade não existe e por isso você pode colocar os seus chassis em todo mundo, mas isso aqui é um disco de forja e é por isso que isso acontece. Chassi mesmo é só em Beyblade Burst Sparking e só pra rings. Ainda bem que a gente ainda pode fazer isso aqui e também com qualquer uma das marcas pra esquerda ou pra direita. E agora, meus amigos, nós temos em mãos 3 Exceeds. De um lado nós temos o azul, que é metálico, que vem no starter e é mais pesado. Depois nós temos a versão da Takaratomi, que tem borracha. E por último, a versão que vem neste conjunto, que não tem metal, mas tem a mola mais forte. Acreditem se quiser, meus amigos, não é só simplesmente você pegar, vou querer a versão com metal porque ela pesa mais. Esse aqui, ele é mais pesado, mas deixa seu bem mais suscetível à eclosão, enquanto esse aqui é mais leve, mas ele agarra melhor no seu chip. Portanto, não é à toa que esses carinhas estão
então aí ele oferece diferentes estratégias para enfrentar o Vortex de batalha. Se você quiser ficar mais pesado e dominar lá dentro, pois bem, pega esse cara que te deixa lá no meio, mas cuidado que você pode eclodir mais. Por outro lado, se você prefere ficar patrulhando e ficando ali nas bordas do Vortex, pois bem, você vai estar mais leve e vai estar com mais força na sua eclosão. Portanto, o Blader, se quiser ter as duas pontas, vai ter ela assim de acordo com a situação que ele quiser, e ninguém aqui fica obsoleto. Mas os dois não tem borracha. Vamos montar então o Super Hyperion H6 para você ver essa diferença na força da mola. Temos aqui a base da camada de energia com chip tempestade, aí a gente tem o disco de Forja 7, a ponta e atenção, ó, bem melhor. Ele agarra com mais força aqui, galera, principalmente nesse trecho aqui da lombadinha, ele agarra com mais força do que o Exceed com metal. Eu vou tirar e colocar ele aqui, galera. Peguei ele, atenção, e peraí, e assim, ó, ele desliza mais. Ele desliza mais, mas ele, para compensar, tem o metal aqui. Portanto, fica da escolha do Blader qual Exceed ele vai querer usar. O metálico, que deixa ele eclodir mais, mas porém deixa ele com mais ataque dominando o Vortex, ou esse que é mais leve, que agarra melhor no chip, porém ele fica mais rápido. O Blader vai escolher. E se você quiser ter a versão definitiva, você vai precisar também do chassi que vem com o outro Hyperion. Aí sim, você coloca esse carinha aqui e ele vai ficar igual do anime na sua força absoluta. E esse é o combo que a gente vai passar a utilizar de agora em diante aqui no canal. A gente vai utilizar ele com a cor do anime, com o disco chassi, e aí as pontas a gente vai vendo com metal ou sem metal. E agora vamos pro Colossal Helios, gente. De um lado a versão Atakaratomi, do outro lado o que vem neste conjunto, e é a mesma coisa. Para você tirar aqui da versão Atakaratomi, só você tirar aqui nessas presilhas laterais. Tirei, o Sparking Chip Core é removível e pronto. Enquanto a versão da Hasbro não tem Sparking Chip Core removível, você tem estes dentes que fazem parte da própria base da camada de energia. Tirou um aqui, aí então você tem que vir aqui embaixo, empurra, soltou, saiu. E aqui você vai entrar chip que gira para a esquerda. Eu posso pegar o do outro, ó. Coloquei aqui o chip pica-pau, tá aqui o Colossal Helios da cor do pica-pau, como a gente tá chamando ele. Falando de pica-pau, aliás, ó, o Optimus Prime tá ainda mais Optimus Prime se você colocar ele aqui na base vermelha. Continuando. E da mesma maneira que aconteceu com o Super Hyperion H6, o Colossal Helios só como base e chip tempestade vai bater mais porque ele é mais grosso comparado aqui com o Ring Sparking Chip da Takaratomi. Porém, o peso e poder de ataque deles vai ser influenciado sim pelos chassis e discos de forja. E agora a gente vai para os discos de forja, que no aplicativo tá um combo, mas na verdade ele vem com o disco de forja 10 e aqui a gente tem o disco de forja 1BD. O 10, aliás, vai ajudar bastante o Colossal Helios quando ele tá tirando a resistência do oponente utilizando as suas lâminas. Só que assim ele fica muito leve e ainda não consegue ser tão eficaz, não vai bater tanto. É por isso que você vai precisar do disco de forja 1BD, que vem com o recolor branco do Colossal Helios, e aí quando você coloca os dois, aí sim ele fica bonitão. E você tem sim a gimmick deles de 5 e 10 lâminas. É só você inverter ele, colocar aqui e tá prontinho. Não fica tão pronunciado aqui pra frente, ele fica quase rente por aqui, mas eles se alinham de maneiras diferentes, do mesmo jeito que o chassi da Takaratomi. Então a gimmick da Takaratomi tá preservada aqui? Tá, só que com alcance bem mais curto, mas tem sim 5 e 10 lâminas na versão da Hasbro. E agora nós temos os 3 zones, meus amigos. Todos eles também têm performances, alturas e pesos diferentes. A versão da Takaratomi está aqui sem o metal, mas com a altura padrão e o formato cônico. Nós temos a versão do Starter, que tem o metal, mas ela não tem uma mola tão boa, e aqui em cima é um pouco mais plana. E a versão que vem desse conjunto, que tem o cone no mesmo formato que da Takaratomi, mas não tem o metal, mas possui uma mola mais forte. Então, mais uma vez, o Blader vai escolher de acordo com a sua situação e a estratégia. Ele prefere ter o metal, dominar o Vortex e ir mais pro ataque? Tá de boa, só que cuidado que a mola é um pouco mais fraca. Por outro lado, ele prefere ser mais leve, ficar correndo nas bordas do stage e evitar o Vortex? Tudo bem, aproveita e ganha uma mola mais forte, mas cuidado que seu ataque tá reduzido. Por isso, caros Bladers, uma ponta não deixa a outra obsoleta e fica aí do seu gosto qual que você vai utilizar em combate. Então, eu vou mostrar essa diferença de força de mola pra vocês. Nós temos aqui a camada de energia do Colossal Helios H6, o disco de forja 10, que vem aí, ó, bem aqui. Por último, a gente pega a ponta Zone, que não tem metal, e atenção, ó, prontinho. Essa partezinha aqui, ó, do mesmo jeito que aconteceu com o Hyperion, essa partezinha em particular é mais forte, e em geral o Zone tem a mola mais forte do que a sua versão metálica. Vou colocar ela aqui, ó, atenção, pera aí, prontinho, ó. Essa parte aqui, ó, desliza mais rápido, então o Blader também vai escolher qual que é mais adequado à sua situação. Aqui no canal, já que a gente tem o disco de forja que faz o chassi dele, a gente vai utilizar ele de agora em diante
adiante e vamos botar a ponta dele aqui para utilizar na sua versão definitiva, ó. Prontinho. E uma coisa que eu tô achando muito legal agora é que o Blader tem a opção da escolha. Ele vai ter aqui a versão sem metal, mas mais resistência e eclosão. E ainda no caso do Helios em particular, ter o cone igual a versão Atacar Atome, ele pode. E se ao invés disso, ele preferir ter metal e mais ataque, tanto que é por isso que esse cone aqui é um pouco mais reto, ele pode ir com essas outras pontas. Qual estratégia você vai utilizar? Você vai pro Vortex ou pro fora dele? Aí é com você. E agora, gente, vamos pro B-Stage. Gente, esse aqui é o Station e ele tá muito igual do anime. Lá, a gente tem as crateras acumuladoras de velocidade. Aqui são as zonas de sobrecarga. E acreditem sim, meus amigos, o Bay vem, fica girando com energia e vem batendo. Aqui você consegue perceber bem mais aquela diferença de nível, onde o Blader pode escolher entre ficar andando aqui na borda, ou então ficar dominando aqui dentro. E é claro, os dois Bladers têm aqui a opção de quando ele pegar o impulso, vir bater no oponente. É por isso que você tem pontas com o metal e sem o metal. Uma vai ter uma bola mais forte e outra mais fraca, porque o Blader vai estar cheio das estratégias aqui. E como a gimmick do sistema Speedstorm é justamente nessas geometrias de Bay Station, qualquer Bay vai poder conseguir utilizar essas estratégias, inclusive até os da Takara Tomy. Afinal, já que a gente tem os Pro Series que são praticamente da Takara, a diferença é que eles não tem glitter na camada de energia, não tem certos detalhes, vão também conseguir utilizar tudo do mesmo jeito. Hasbro ou Takara não tem que levar sempre o Vortex em consideração na hora de lutar aqui dentro. Inclusive, esse Stadium ele quase não tem buraco. A única maneira de você conseguir fazer um ring out nessa arena é você saltar o oponente, ele cair e ele ficar deitado aqui. Do contrário, ele pode simplesmente voar, cair aqui, dançar um pouco e voltar pra arena. Nessa aqui, ou você ganha por sobrevivência ou por eclosão, porque buraco você quase não tem aqui, ó. É muito fininho, é menor até do que as arenas Hypersphere. Se preparem, meus amigos, que agora a batalha vai começar. E a gente vai fazer batalha temática no vídeo de hoje. Primeiro, a gente vai enfrentar as versões que tem disco chassi. Mas depois que a gente equipar eles, a gente vai enfrentar duplas que também são temáticas. Vamos ter aqui, ó, Dranzer e Dragon. Nós teremos aqui, ó, L, Drago e Pegasus. Mas também a gente vai enfrentar bays que são de conjuntos como esse. Como os E-Colors corretos do Ace Dragon e do Ashinda. A gente também vai enfrentar os bays Eclipses da Arena Cross Collision. Nós vamos enfrentar o Strike Valtryek, o Noctemis da Arena Battle Tower e por aí vai. Então vamos nessa. E Teseus Light Rip, Hyperion contra Hyperion. Olha só como essa arena é funda, gente. E a trocação acontece, eles sobem e descem do Vortex. Olha só esse ângulo inclinado, galera. E olha só, Hyperion leva a melhor. Vamos agora mandar os outros Helios. Atenção, Teseus Light Rip, Colossal Helios azul. E agora ela vem Colossal Helios branco. Muito bem. E olha a trocação, a batalha no Vortex, galera. Os dois já desceram, estão presos lá. Vamos ver quem que leva melhor. Passou ali pela cratera. Mas o branco é que leva, hein, pica-pau. E agora a gente vai mandar todos eles. Vamos mandar as duplas. Nós temos aí dois Helios. E agora a gente também tem dois Hyperions. Olha os dois Hyperions lutando, galera. E não falta espaço entre eles. E o Hyperion vermelho leva a melhor. Vamos agora botar chassi neles. E 3, 2, 1, Light Rip. Lá vai a Dranzer. E agora lá vem o Hyperion com disco chassi. Pois a gente vai fazer com da outra vez. E a gente vai ir aumentando a intensidade das lutas, galera. E 3, 2, 1, Light Rip. Lá vai ele. Olha o Colossal Helios. E agora lá vem a Dragon. Dragon esmagou, gente. Dragon vingou a Dranzer. E 3, 2, 1, Light Rip. Olha aí, o L Dragon. E agora vem Super Hyperion H6. Acumulou na zona de sobrecarga e tá nas bordas. Já já ele desce. E lá vai ele, olha só, foi pra longe. Tá inclinado, vamos lá. Pode recuperar o equilíbrio, ele recuperou. Foi pra zona de sobrecarga e agora sim, L Dragon vence. E 3, 2, 1, Light Rip. Lá vem o Storm Pegasus. Lá vem o Colossal Helios. Atenção, bateu e bateu. Olha só a velocidade dessa borracha. Passou ali na borda da zona de sobrecarga. Agora estão lutando. Passou na borda de novo e pegou impulso na parede do Vortex. Atenção, agora tá dominando lá no meio. Storm Pegasus vai cansando. E foi vitória do Pegasus. E temos um Light Rip. Lá vai então. Olha aí, L Drago. Nós temos o Pegasus. Nós temos o Gay. Nós temos o segundo. Lá vamos nós. A trocação entre as duas duplas. E é isso aí. Eclodiu e ficou vivo por último. É vitória do Colossal Helios. E temos um Light Rip. Olha aí, Ace Dragon D5. E agora, lá vem ele, Super Hyperion. Vamos ver quantos Hyper Spirit se viram. E foi eclodido facilmente. E temos um Light Rip. Olha aí, o Ashinda. E agora lá vem, oh,
Colossal Healers. Velocidade incrível do Keep. Acumulou ali na zona de sobrecarga. Agora a Shinra fez a mesma coisa. Desceu e subiu. E agora tá lá embaixo. É o Keep contra o Zone que tem a mola melhor. Porém, ele não tem o metal. Mas tem a geometria mais parecida com o da Takara. E vai caindo. A Shinra leva. E tem o Zoom Light Rip. Agora eles, todos juntos. Um Bay. 2 Bays. 3 Bays. Eita. E 4 Bays. Quando ele chegou, fez assim, o Super Hyperion H6 levou. E tem o Zoom Light Rip. Lá vai o Super Hyperion H6. E agora lá vem um dos lados do Eclipse. Lá vamos nós, ele tá com o Zing Shock ativado. Vejamos como que este lado da lua se vira. Atenção, vai batendo aqui, atenção. Ixi, caiu muito. Nossa, no finalzinho o pratinho salvou a vida do Hyperion. E tem o Zoom Light Rip. Lá vai ele, Colossal Helios. E agora lá vem, ó, o Apollos. Aí está também o Zing Shock ativado. 2 vezes girando pra esquerda. Qual dos dois levará a melhor? Vejamos, tá, já caiu ali embaixo. Olha só, o Zone também conseguiu se garantir. E agora todos eles têm o Zoom Light Rip. Nós temos um Bay, nós temos 2, nós temos 3. E nossa, lá tem um 4. Ai, nossa, os 4. Muito bem, todos eles têm velocidade já, eclodiu um. E também acabou com o outro. Os irmãos ficam de pé. E tem o Zoom Light Rip. Super Hyperion H6, lá vem o Strike no Track do conjunto da arena de batalha da torre. Vamos lá, olha ali, por enquanto o Rebush tá lá embaixo. Aí jogou pra longe, foi pra cratera. E olha só, Strike no Track leva melhor. E tem o Zoom Light Rip. Lá vem ele, é o Colossal Helios. Lá vem agora o Turn of Themis. Olha só, também eclodido. Vitória Noctemis. E tem o Zoom Light Rip. Vamos agora mandando as duplas do set. 2 Bays, vamos lá, 3 Bays, venenosos. E 4 vezes, 4 vezes. Explosão muito forte. O Triac já era. E fica agora o Colossal Helios finalizar. Ele consegue, então, chutando esse reboot que sentou aqui em cima tranquilamente. Foi vitória do Helios. E tem o Zoom Light Rip. Red Phoenix, Walter Volcane. E agora, lá vem. É a versão da raça, a armadura saiu. A armadura saiu. Olha aí, ficou lá embaixo. A armadura tá muito mais curiosa, foi eclodida. Vitória do Super Hyperion. E tem o Zoom Light Rip. Lá vem o Colossal Helios. E agora lá vem o Lord Pricing. Hyper Spin, vejamos o que é que acontece. Olha aí, pegou impulso, pegou impulso, pegou impulso. Isso aqui é como se fosse um híbrido do Hyper Spin, galera, porque também tem impulso de parede, subir e descer, e o Spryzen leva melhor. E tem o Zoom Light Rip. E agora lá vem as duplas. Um vermelho, 2 vermelhos, o azul. E por último o cara aqui também. E tudo mais, vamos lá. Vamos ver quem é que fica de pé agora. 4 vezes. 4 vezes. Tirou o Hyperion, meu Deus. Ficou aqui, dessa vez o Pi levou melhor, espertinho, ficou aqui em cima. E tem o Zoom Light Rip. Hyperion branco e vermelho. Super Hyperion H6. Olha só a fúria deles. Atenção, finalmente Hyperion contra Hyperion. Hasbro contra Takara Tomy. Atenção, olha só eles contornando. Olha só eles contornando. Qual é que vai ficar de pé aqui com o Vortex? O branco e vermelho leva. E tem o Zoom Light Rip. Lá vai agora, nós temos o Helios azul e dourado. E agora vem o Colossal. Muito bem. Hasbro e Takara Tomy, meus amigos. Inclinou muito. Inclinou muito. Agora foi pras bordas. Foi pras bordas. Tá voltando pra dentro do Vortex. Pegou um pouco ali na zona de sobrecarga. Os dois Helios lutando. Empate. E tem o Zoom Light Rip. Vamos mandando os E-Colors da cara. Vamos mandando agora as cores. Agora, muito bem. Todos esses Hyperions e Helios lutando aqui. E atenção, quem que ficou de pé foi o Colossal deste conjunto. E tem o Zoom Light Rip. E agora o da cor original e o outro da cor original finalmente estão juntos. Olha esse impacto que a Exceed com borracha deu. E agora tá aqui na borda. Foi ali de novo. Zona acumuladora. Zona acumuladora voltou. Olha ali na cratera de velocidade que fica de pé. O da Takara levou. E tem o Zoom Light Rip. O da cor original da Takara. O da cor original da Hasbro. Vamos lá. Também estão utilizando muito bem as crateras, as zonas de sobrecarga. Bateu e voltou. Olha ali, voltou pra cima. Acumulou e desceu pro Vortex outra vez. Quem é que leva a versão da Takara? Levou outra vez. E tem o Zoom Light Rip. E agora sim, pra acabar com tudo, vamos mandando a família completa, senhoras e senhores. Muito bem, olha só, todos esses saltos dos Bays indo e voando. E quem ficou de pé, nossa, foi o Hyperion aqui no final, bem no último giro. Finalmente, meus amigos, todos os mistérios do sistema Speedstorm de Blade Burst Surge foram revelados. A gente viu a diferença das pontas de por que algumas têm metal e outras não. A gente pode escolher ter mais força contra a eclosão ou então ter mais ataque, porém eclodir mais. A arena tá aqui na versão igual do anime e os QR Codes desses Bays e da arena a gente vai dar hoje mais tarde. Então sim, hoje você vai dormir tendo todos esses carinhas aqui na sua coleção. Você não se preocupe, que esse aqui é o do unboxing e o outro vai ser dedicado aos códigos. E a gente também vai dar o dos E-Colors que vem com os discos chassi. Fique agora com os comentários Gold do nosso último vídeo, galera, e muito obrigado!